Olá! Sejam bem-vindos a mais uma correção, comentários, palpites, pitacos sobre como a geografia aparece aí nos vestibulares. E hoje, como vocês podem perceber, nós vamos falar da FATEC, né? Da prova que foi aplicada, né, em 2024, né, para o ingresso ali no primeiro semestre, né, desse mesmo ano. Né? A gente já gravei aqui no canal, né, uma de 2025 e uma do segundo semestre aí de 2024. Essa prova também foi feita aqui pela Fundação FAT, prova muito bem feita, estruturada ali no matemática, tem bastante questão sobre pintura rupestre, sobre arte, tem uns textos interessantes, muito bem desenhada a prova, né? E os textos, né, eles são bastante interessantes, né? E aqui, ó, eu vou começar pela questão aí número 2, né? Que não é bem uma questão de geografia, né? Mas é uma questão aí de interpretação de texto, né? E pintura rupestre, né? Pode, né, não parecer ser direto ali um tema da geografia, né? Mas envolve ali tudo aquilo que é arte, né? Que envolve ali uma capacidade de abstração, né? De criação de ideias, de registro, né? São habilidades que são importantes para depois, né, os caras evoluírem e criarem mapas, né, primitivos. Então, para a gente, né, eu sempre falo para meus alunos que a gente não pensa, né, em letras, né, palavras, né, a gente pensa, imagina coisas, né, vê imagens, né. Então, quando a gente pensa num carro, por exemplo, a gente não pensa na letra C, A, R, R, O, né? A gente pensa no veículo, seja ele qual for. Então, assim, capacidade de imagem, né, de registrar imagens, foi um baita de um salto aí para a humanidade, né? Então, aqui, questão 2, mera interpretação de texto, né? Diversidade do registro gráfico rupestre no território nacional é impressionante devido à multiplicidade das suas temáticas, ao grau de abstração intelectual das representações e às diversas técnicas de confecção dos registros rupestres realizados pelos grupos humanos do passado, o que torna evidente, de algum modo, que os inscritos nas rochas foram realizados por uma multiplicidade de grupos, em tempos imemoriais, com seus inúmeros interesses e com suas complexidades artísticas, políticas e culturais, né? Então aqui, ó, interpretação de texto, né, de acordo com o texto, então você vai procurar ali o que está no texto, né? É correto que número reduzido de registros gráficos, né? É impressionante devido à multiplicidade, né, das suas temáticas, diferentes técnicas dos registros, né? Na verdade, não é número reduzido. A gente tem bastante aqui no Brasil, tá? E não é isso que vai impedir estudo, né? É dinheiro e às vezes a ganância de um pessoal ali que destrói isso, sei lá, né, para plantar alguma coisa, ou por medo de eventualmente, sei lá, perder as terras ou coisa do gênero, né? Lembrando que sempre que o governo desapropria, ele indeniza, né? Letra B. Estudo sistemático dos registros revelou a existência de um padrão temático repetitivo, né? Multiplicidade, né? Não é repetitivo. Letra C. Significado dos registros rupestres varia de acordo com o contexto, tecnologia e organização de cada um dos diferentes povos do passado. Essa, né? Letra D. Inscritos nas rochas foram realizados por povos que, pela ausência da abstração. Não, você precisa ter abstração, né? E letra E, grupos humanos do passado deixaram registros que, pela multiplicidade de interesses, foram produzidos por um único povo. Não também, né?
multiplicidade de grupos, né? Essa é a grande riqueza aí. E aqui, ó, tem um texto de um dos meus sonhos, né? Eu já falei aqui que eu sonho em ver um vulcão em erupção, eu também sonho em ir para a Serra da Capivara, no Piauí, ver essas pinturas rupestres. Abriga o maior e mais antigo acervo rupestre da América do Sul. Essa arte se caracteriza por pinturas gravuras encontradas nos sítios arqueológicos feitas pelos grupos pré-históricos que habitavam a região. Esses grupos utilizavam em suas pinturas carvão, argila, minerais triturados. Acredita ainda que usassem substâncias como sangue, clara de ovo, resinas, excrementos e saliva para atuar aí como fixador dos pigmentos, né? Essas pinturas retratavam o cotidiano da época e rituais religiosos, práticas humanas em adoração ao redor de árvores e em representações de danças coletivas, caças ou lutas. Além disso, representavam também figuras de animais como capivaras, tatus, onças, cervos, entre outros, né? Só se procurar aqui, ó, Serra da Capivara, tem uma dessas pinturas que ela é bem emblemática, né? Que é essa daqui. Ela é linda. Eu queria muito ver, né, é, essa cena aqui ao vivo, né, no original. Mas enfim, voltando aqui, de acordo com o texto, de novo, uma questão de interpretação de texto, né? É, esse importante patrimônio auxilia nos estudos sobre o quê? Aqui começa a aparecer coisas que a gente fala em geografia. Vários tipos de ferramentas, resinos, óleos e tintas comercializados pelos povos pré-cambrianos. Pré-cambriano é tipo 2 bilhões de anos atrás. É rocha velha. A gente usa a expressão pré-cambriano para falar de relevo de planalto, montanhas bem antigas, né? Então é um período que vai de 600 milhões a 2 bilhões de anos atrás. É muito velho. Né? Não tinha nem ser humano ali, né? E eu nem sei qual que era o tipo de vida terrestre que havia ou se havia, tá? Letra B. Etapas detalhadas do processo de criação e domesticação de animais selvagens. Aqui, bom senso, né? Eu não sei o tanto de bicho que os indígenas ou povos primitivos aqui domesticavam, né? Mas com certeza onça não era, né? Tanto que até hoje, né, nem capivara nem onça são animais domésticos, né? Ainda mais para puxar carroça, né? Letra C. Desenvolvimento das atuações sociais e culturais do homem pré-histórico sobre suas práticas e costumes representados na caça, dança e luta. É essa, tá? Letra D. Conflitos entre povos indígenas e europeus. Não, né? Isso aqui não é pintura rupestre. Rupestre é bem antes. E letra E. Rituais religiosos envolvendo sacrifícios de grandes animais como dinossauro. Meu, não tinha dinossauro na época que o pessoal estava por aqui, né? Acho que o ser humano não caçava dinossauro ainda mais para fazer ritual religioso, né? Essas coisas aí não coadunam. Bom senso sempre é importante. Essa daqui também, ó, é uma questão meio que de história, né? Mas a geografia pode ajudar, né? O Atlatl é um artefato manual asteca. O pessoal, só fica aí a dica, né? Vamos pôr uma foto. Fica muito mais legal quando tem foto ali, né? Ele é tipo uma, uma alavanca ali para lançar dardo, né? Ele aumenta a velocidade, né? Você usa ali o efeito, né, de alavanca. Imagina que deve ser mó difícil equilibrar esse bagulho, né? Mas, enfim, mostra uma foto, ia ficar muito mais legal. Mas, enfim, voltando aqui, ao ler o texto, é correto afirmar que o Atatla provavelmente poderia ser encontrado em sítios arqueológicos. Aliás, Tati, artefato manual Azteca, eu não li o texto, desculpa. Que se encaixa na parte traseira de uma lança e impulsiona a uma velocidade de 150 quilômetros por hora, além de fazê-lo gerar uma pressão de 175 kg-força por centímetro quadrado em seu alvo. Trata-se de uma estrutura capaz de intensificar o arremesso da lança, tornando-a mais letal que um leão e mais veloz que um guepardo, uma vez que a pressão na mordida do leão gera 50 kg força e
guepardo chega a 130 km por hora. Mas a informação que a gente precisa é asteca. Asteca é o povo que vivia no México, né? No Peru viviam os incas. Então você já pode, ó, identificou ali o asteca, né? É México. Então já elimina as duas aqui. México fica em qual pedaço do planeta, né? México, no continente americano, fica na América do Norte, né? E aqui, ó, para ser mais preciso, né? Se eu pôr aqui a grade, ó, o México está no hemisfério norte, que está acima da linha do Equador, né? Então já dá para eliminar aqui a segunda. Então a gente fica aqui, ó, México Norte, depois 15 velocidade aqui. Essa região habitada, além disso, esse artefato intensifica o arremesso da lança por seu usuário em cerca de, né? Então a gente tem aqui, ó, 15 e 15, né? Não muda nada, 15% no que se refere a alguma coisa do felino, né? Daí tem que saber se é pressão ou se é velocidade. Bem, sabemos do que é 15%. Aqui, ó, 75 e 50 daria bem mais do que 15%, né? Dá um terço, daria 33%. De 130 para 150, aí a gente tem um número que chega mais perto disso. Então é velocidade, né? Então a velocidade do felino é letra A. Tá? Mas eu gostei bastante desse exercício, só faltou a foto do bagulho. Questão 5. Essa é a primeira que eu identifiquei aí de geografia mesmo, né? Prática de traçar mapas é antiga. O mais antigo mapa que representa um estado foi produzido na Suméria, numa pequena tábua de argila. Eu até procurei mapa sumério, argila, estado, né? Mas o que eu achei aqui, eu acho que é um mapa astronômico, né? Do estado, talvez seja esse, né? Ia ser legal, pô, gasta a grana aí com a fotinho, pessoal. Já os gregos, por volta do século VI a.C., elaboraram mapas decorrentes das navegações e expedições militares. Com o início das navegações, a cartografia ressurge como meio de representação das novas descobertas. O processo de representação de uma superfície esférica, uma superfície plana, recebe o nome de projeção, né? Cartografia, portanto, é a arte e a ciência de graficamente representar uma área geográfica e uma superfície plana. Com base no texto, é correto que. Então, interpretação de texto de novo, mas tem que ter algum conhecimento aí de geografia por conta de algumas coisas que vão aparecer aqui. Então, assim, a cartografia nasceu como ciência, mas com o decorrer dos séculos transformou-se em arte. Não fala nada disso, né? Assim, tem um pessoal que pega os mapas antigos e usa como obra de arte, né? Mas o texto não está falando nada disso. Mapas da antiguidade eram elaborados com utilização de técnicas de sensoriamento remoto. Não, sensoriamento remoto é imagem aérea, satélite, GPS, coisa muito mais moderna, né? Letra C, mais antigo elaborado, representava um estado do século IV a.C., né? Para começar, ó, já está errado pela data. E foi produzido na Grécia, não. A Suméria, gente, a Suméria é Babilônia, Oriente Médio, Iraque, Mesopotâmia, rios Tigre, Eufrates, né? É esse pedaço aqui do planeta, né? Aqui eu precisava de história, né? Mas assim, né, tá errado por conta do 4. Projeção cartográfica foi desenvolvida para permitir a representação da esfericidade da Terra num plano. É essa, né? E aqui a arte de caçar mapas, ó, mesma coisa no século aqui, grego, tá tudo errado, tá?
É só para lembrar aí o que que é esse negócio de projeção, né? Se procurar aqui, ó, tipos de projeções, né? São as técnicas que os cartógrafos usam, né, para colocar o mapa, né, que representa aí uma terra esférica numa superfície plana, né? Então é até aquelas técnicas que vão dirigir aí o olhar do cartógrafo na hora de confeccionar o mapa. Depois, questão 6 é de matemática, questão 7. A 7, ó, ele está mostrando aqui um gráfico de visitantes, né, do Museu Louvre. Gira em torno aí de 8 milhões, às vezes tem um pouquinho mais, né? Mas, ó, 2019, 2020 e 2021 caiu pra caramba, né? E aí o contexto, né, da atualidade, o que que aconteceu em 2020 e 2021, né? 2020 e 2021 aconteceu um negócio chamado Covid-19, né? Então, assim, em relação ao ano anterior, é correto afirmar que no ano de 2009, devido à pandemia do H1N1, né? 2009, devido à pandemia do H1, registrou-se uma redução no número de visitantes. Ó. Mudou tudo 8,5, 8,5, 8,5. 2015, em razão do roubo da não teve roubo da Mona Lisa. Bom senso. Ou se teve, ninguém falou nada. Esconderam, para o pessoal continuar visitando. Puseram a falsa. Tô, obviamente especulando. Letra C, 2019, decorrência de um incêndio. Não, né, também. 2020 por conta da Covid, né, e 2022, o único queda bem expressiva, ó, 2020, pandemia, tá? Fato bem recente aqui, bom senso de quem está respondendo a questão. Daqui, questão 10, deixa eu ver se tem... Ah, aqui é legal, ó. Essa questão de inglês, mera interpretação de texto de inglês, né? Falta de novo a foto, né? Bloody Falls, Antártica. Bloody Falls, essa cachoeira de sangue, né? E a água é vermelha porque ela está rica em óxido de ferro, né? O texto, inclusive, ele está falando sobre isso, né? De Deep Red Colonies é feito aí, ó, por óxido de ferro, né? Encontrando aí água salgada, aí tem uns negócios de química, né? Mas aqui, ó, quando dá tempo eu consigo dar aula de hidrografia da Antártida, né? Faz alguns anos que eu não consigo, né, para vencer o tempo do material. É, eu conseguiria falar disso, né? Que faz, assim, é um conteúdo que eu gosto, mas que às vezes, né, você acaba tendo muita coisa para falar, acontece muita coisa no planeta, e a gente acaba não vendo. Mas era mera tirar a informação do texto, né? Fotinho, de novo, seria muito legal. Depois vem a questão 11 aqui. Deve ter algum jeito de fazer ela pela matemática, né? Mas eu fiz contando, né? Ele está falando, ó, em 2019, o ano que criou ali de 15 de abril como Dia Mundial da Arte, né? Ele está falando também que o ano é bissexto, que significa que em fevereiro vai ter 29 dias, né? E dia 3 de janeiro, numa quarta, ele quer saber qual o dia da semana é o dia 15 de abril, né? Então aqui eu fui somando 7, 7, 7, 7, né, para chegar na data. Não sei como os professores de matemática fazem isso, né? Depois vocês conversam com ele, mas assim, a geografia tá aqui, ó, bissexto. Então, se é ano bissexto, né? Fevereiro vai ter 29 dias. Depois aqui 12 não é geografia. Aqui também não. 17. Não, também. 18. Ó, essa daqui.
Ó, meus alunos vivem falando que eu ponho questão besta na prova. Ó. Essa daqui eu acho que é uma questão besta de matemática, né? Porque só tem uma alternativa, ó, que você teria que multiplicar ali alguma coisa, né? O ano e luz, né? 3 vezes 3,2 que vai dar 9,6 e somar aqui 10 à oitava com 10 à sétima que vai dar 10 à 15, né? Só tem uma alternativa que faz sentido frente ao resto ali, né? Enfim, né? Até eu que não sei muita coisa em matemática consegui resolver isso aqui. É, então, assim, não é só geografia que às vezes põe as questão besta. 21, Paraná, 22, 23. Aqui, ó, não é uma questão de geografia, mas é um texto sobre medicina do Islã. Meu, e é um assunto que eu acho muito legal. Eu só queria comentar isso, porque tem um lance que os hábitos de higiene dos islâmicos, né, para lavar a mão antes de rezar, mão certa ali para comer, para fazer as coisas. Enquanto a peste estava matando um monte de gente na Europa, né, no mundo islâmico ela não fez tanto estrago assim, porque eles tinham, né, hábitos de higiene melhor. É algo que essa coisa, né, da medicina islâmica, da vida islâmica, me atrai muito, né, ainda mais nesse momento de guerra ali. Eu acho mó legal ver, né, como os povos vivem, né. Então, enfim, né, mas não é uma questão aqui de geografia propriamente dita, né. 26, 28, 29 do homem virtuviano, também é legal, mas não é geografia. Questão 30. Questão 30 é geografia. A música, como expressão, forma e sentido da arte, abre caminhos de estudo ao campo da geografia, principalmente devido ao fato de estar ligada aos categoriais geográficos, como, por exemplo, ao conceito de lugar. Ele acabou de responder a questão aqui, ao conceito de lugar. Sobretudo quando compreendemos que os indivíduos, ao habitar os distintos ambientes, percebem sons e as músicas dos lugares nos quais estão inseridos a partir das sensações que ali são vivenciadas e das percepções que são adquiridas em sua experiência. Segundo o texto, podemos afirmar corretamente, letra E, música está conexa com a conceituação de lugar, né? Lugar é uma categoria da geografia que tem a ver com o sentido do indivíduo sobre um determinado espaço, né? Todo mundo aqui já sentiu aquela coisa de você vai num lugar e se sente bem, vai num lugar, sente um cheiro ou traz alguma memória ruim, o clima tá pesado. Então, a categoria de lugar ela é muito subjetiva e tem um cara, né, muito legal que escreve sobre isso, né, chamado Ifutuan. E ele escreve topofilia, né? Topofilia, topofobia, né? Que são os sentimentos aí que os lugares, né, vão nos despertar. Isso aqui é a capa do livro clássico do Ifutuan, né? E deixa eu ver se tem a foto dele. Futuan. Esse senhorzinho aqui, geógrafo, acho que ele é taiwanês, muito, muito simpático, né? E já que eu tô falando dele, tem que falar da professora Lívia de Oliveira, que deu aula na Unesp Rio Claro e foi a professora aí, ó, que traduziu o Ifutuan, né? Ela faleceu aí em 2020, né? Devia ter, eu, infelizmente não tive aula com ela, mas teria gostado muito, talvez pela temática de assistir uma aula dela. Bem, voltando aqui, então aqui letra I. Só para vocês saberem, né? Território é uma categoria geográfica que é um espaço de poder, né? Por isso se fala território de um determinado país. Declarar guerra é atacar ou invadir o território do outro. Região, né?
é uma forma que a gente cria ali, né, para subdividir um determinado espaço ou um determinado território segundo um critério ali determinado, né? Pode ser as 5 regiões do IBGE, pode ser região geoeconômica, pode ser dividir a América. E agora que virou uma chavinha na minha cabeça, meu amigo Vinícius, professor de matemática, me mostrou isso, né? Que o conceito de região ele combina muito com o conceito matemático de conjuntos, né? Letra C. Experiência humana aniquila a relação da música com espaço geográfico. Espaço geográfico é produto, meio, condição de relações sociais onde o homem se apropria da natureza através do trabalho, né? Espaço geográfico é esse espaço, né, natural que o homem vai transformando, retransformando ao longo da sua existência. Paisagem é aquilo que a vista alcança, né? Nesse momento, eu sou a paisagem de vocês, né? Então, assim, o que tem a ver aqui com sentimento, né? É lugar, mas já está aqui no próprio texto. Depois, 31 também é uma questão geográfica. Tem um texto aí, Canção Fotografia 3x4, do Belchior. Eu me lembro muito bem do dia que eu cheguei, jovem que desce do norte para a cidade grande, os pés cansados e feridos de andar légua tirana, de lágrimas nos olhos de ler o Pessoa e de ver o verde da cana. Em cada esquina que eu passava, um guarda me parava, perdia meus documentos e pedia meus documentos e depois sorria, examinando 3x4 da fotografia, estranhando o nome do lugar de onde eu vinha. A minha história talvez igual à tua, jovem que desceu do norte, que no sul viveu na rua. Né? Tá falando aqui de migração, né? Do migrante, nesse caso que saiu do norte e veio para o sul. Né? É a letra A, questão da migração e das agruras vivenciadas pelos migrantes. Né? Agrura, coisa ruim. As outras, fuga de cérebro, né, uma migração voluntária, geralmente de cientistas, pessoal qualificado que encontra emprego, né, fora do país de origem, tipo o médico cubano que vai clinicar nos Estados Unidos, o cientista brasileiro que vai para outros países. Migração pendular é aquela do vai e volta, geralmente entre as cidades dormitórios e uma metrópole. Ou a minha, né? Porque todas as cidades que eu trabalho não são a cidade que eu moro, né? Então eu sou um migrante pendular também. Migração de retorno é quando a pessoa volta, né? Aqui no Brasil, geralmente a gente associa aos nordestinos aposentados que migraram para São Paulo e agora, no final da vida, retornam para o Nordeste, porque o custo de vida é menor. Transumância é aquela migração temporária para fins de trabalho, a empreitada, o cara vai para ficar um tempo, né? Mas aqui, né, faz muito mais sentido a letra A. Depois, aqui o texto é bom. As questões não são de geografia, tá? Mas a gente fala da população Yanomami, né, do garimpo ilegal, da morte dessas pessoas. Mas aqui ele está usando a questão do Yanomami para falar de química. NFT, depois acho que é só lá na frente. 48, aqui é história, né, sobre a Guerra de Canudos. É, Então ele está falando ali, né, da época que aconteceu isso, que foi durante o Brasil República, né, acho que é letra E, inclusive, mas deixa para a história. 49 também é física para usar a questão ali. E 50 é geografia, né? Para a geografia, o sertão também é o nome de uma sub-região do Nordeste brasileiro, né? Onde predomina qual clima, né? Do que está aqui, semiárido, né?
com predomínio de plantas xeromórficas, xerófitas, né? Só para vocês saberem, desértico é algo muito recente no Brasil. É, teve uma reportagem do ano passado, acho que ou retrasado, na revista FAPESP, confirmando, né, o clima árido ou desértico no Brasil. Então isso é bem recente, né? Caducifólias são as plantas que caducam. As xerófitas também são caducifólias, cai a folha, né? Mas os processos geralmente são diferentes das caducifólias da zona temperada. Latifoliada, a folha larga, né, que tem os canaizinhos ali para condução de seiva. Alófita, né, planta do mangue, que é adaptada aí a sal, né? Ombrófila, planta de floresta, que vive à sombra de árvores maiores, tipo o pé de cacau, tá? Mas aqui é a letra E, semiárido com predomínio de plantas xeromórficas. E aqui também, a redação também, maior tema interessante, né? Falando aqui sobre identidade, subjetividade dos grupos, né? E a importância da representatividade da arte para a sociedade, né? É bem legal essa questão, dá uma baita de uma discussão, né? Porque por muito tempo, por exemplo, né? Indígenas, população negra, né? Só aparecia em novela, em obras artísticas retratados como se fossem inferiores, né? Ou se fossem más pessoas, vilões e tudo mais, né? E como isso depois, né, gera uma série de impacto até na expectativa de outros indígenas, de outros negros sobre o seu futuro, né? Quando essas pessoas começam a ver negros indígenas ocupando espaços de poder, profissões de destaque, né? As crianças sonham e vão almejar ali também um futuro melhor, né? Buscar um futuro melhor, enfim. Isso é muito, muito, muito importante, né? Um tema super, super atual. Pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado aí pela atenção aí de todos e tchau, tchau.